neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Cristo salva. Andas pela vida soluçar, com problemas sem prazer, só a pecar. Tu que vives noite e dia a sofrer, salva, basta-te somente crer. Vem, vem, ó pecador, eis o teu Senhor, pronto a te salvar. Sábio, guia e amparador, deixa o mundo e venha a Ele com fervor. Tu podes neste dia resolver para sempre em teu viver. Vem, vem, ó pecador, eis o teu Senhor, pronto a te salvar.
O maior tribunal do mundo é a consciência. O maior tribunal do mundo é a consciência, diz o profeta desta era. A consciência é um dos sentidos do espírito. E esse espírito, uma vez controlado pela fé, tem os seus sentidos dominados pela mesma e agem, portanto, especificamente, objetivamente, para o fim que eles foram dados. Então, ouvintes, nós sabemos que o homem não é somente natural, ele é sobrenatural. Ele é abstrato também. Ele não é o que se vê apenas. Logicamente, pelos frutos se conhecem a árvore. O abstrato se torna concreto através das obras, através das atitudes, das maneiras. E o que condena mais o homem não é propriamente o erro, mas sim, ele ficar impune aqui na terra. Ele fugir e acobertar-se em religiões, em credos. Por isso que o grande mal está aí nas doutrinas. Elas se tornam esconderijos para cauterizarem as consciências, para subornarem o tribunal, o Supremo Tribunal, onde Deus atua fazendo doer a consciência. É nela que habita a justiça. É através dela que se opera a justiça. É através dela que se é imparcial. É através da consciência. Então é através dela que opera a imparcialidade. Mas uma vez subornada, uma vez cauterizada, então aí está o mundo de injustiça, de parcialidade. Por isso, Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 12, porque a nossa glória é esta. Ele carregava esta glória, o testemunho da nossa consciência. Ele apanhou na boca quando disse diante das autoridades políticas, religiosas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, e pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Agora, ele não disse diante de vós, diante de seus credos, de suas maneiras, mas diante de Deus. E aquilo foi uma afronta para o sumo sacerdote. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Isto simplesmente porque ele afirmou diante do conselho que tinha andado com boa consciência, que andava com boa consciência diante de Deus. Ele carregava esta glória, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com astúcias, como ele afirma em outra ocasião, mas com sinceridade, com simplicidade,
não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Agora veja, ouvintes, se é invejável ou não é. Todo mundo imita a certos ídolos do cinema, da moda. Isto é uma inveja que opera. Essa moda opera através da inveja. Uma mulher vê a outra vestida com determinado vestido, então ela quer aprimorar, modificar aquilo para superá-la. É uma vaidade. E com isso, nós encontramos o mundo sempre imitando. Um mundo de imitações. Querendo sempre variar, mas sempre imitando. As próprias músicas, diz um velho cantor. Eu cantei isto muito mais clássico 20 anos atrás. E isto é certo. É sempre uma imitação. Agora, quem traz uma boa consciência? Uma boa consciência no sentido de ter vivido não de uma maneira infalível, mas de ter pagado suas dívidas. Não de dizer nunca devi nada a ninguém. Ora, essa não é vantagem. A vantagem maior seria esta: eu devia milhões e consegui pagar tudo. Deus me ajudou e eu paguei a todos. É muito mais vantagem eu dizer que eu tinha multidões de pecados e consegui o perdão de todos eles. Isso é um quadro explanado, isso é um quadro revelado nas Escrituras. Você vê que o mancebo de qualidade não devia nada à sociedade, não devia nada aos mandamentos, porquanto ele os cumpria desde novinho. Enquanto que Zaqueu, o ladrão crucificado lá direito, Maria Madalena e tantos outros, perdidos, que não guardaram os mandamentos, que roubaram, que mataram, que prostituíram, foram perdoados, e Jesus chegou a dizer: as meretrizes e os ladrões entrarão antes de vós no reino. Isto é, eles estarão na primeira ressurreição. Isso não quer dizer que eles entrariam no reino também, não. Eles entrariam no reino para serem julgados diante do trono branco. E assim mesmo a segunda ressurreição. Esse antes aí seria a primeira ressurreição. Ladrões, meretrizes pertencerão à minha noiva, e vocês que nunca caíram em nada de social vão entrar no meu reino, mas para serem julgados na segunda ressurreição. Agora, que consciência tinha uma mulher como aquela? Que consciência tinha um homem como aquele salteador? Que consciência tinha Zaqueu, cobrando impostos de uma maneira ilícita? Mas quando o tribunal dele foi ocupado pelo autor, pelo supremo juiz, ele pôde julgar-se a si mesmo em tempo de arrependimento. Esta é que é a mensagem do profeta de Deus para esta era. Ela não é uma imposição, ela não é um legalismo. Ela traz o homem ao arrependimento se ele está pré-ordenado para isto. Davi, Abraão e tantos outros passaram para o Novo Testamento limpos, completamente limpos, sob sangue de touros e de bodes. E que tal nós, os cristãos, sob o sangue do Cordeiro, vivermos acusados e acusando? Você sabe que sempre quem tem acusações tem algo contra si.
Aqueles que vivem acusando sempre têm algo contra si. Eles terão aquilo mesmo ou outras coisas piores contra si no grande tribunal da justiça de Deus. Por isso Paulo diz: tu que pregas que não deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. Tu que pregas a mensagem, a estatura do varão perfeito, vive maldizendo. Veja 1 Coríntios 5, Paulo incluiu os maledicentes, qualificou os maledicentes no mesmo nível daquele elemento, daquele indivíduo que abusou da mulher de seu pai, que deveria ser entregue a Satanás. A consciência de Deus não é a consciência do homem. E o maior tribunal que existe na terra é a consciência de Deus no homem. Ele não faz injustiça tendo o poder na mão. Salomão pediu sabedoria e ele pode ter chegado a outros erros, mas ele só praticou coisas corretas no tocante ao julgamento. Ele tomou 2 mulheres em labuta por causa de uma criança. E ali veio o julgamento. Ele explorou o quê? O tribunal da mãe. O tribunal da mãe diz assim: não mate a criança, porquanto ele pegou a criança e disse para os seus soldados: parta o menino no meio. Já que o menino tem 2 mães, então dá a metade para uma e a metade para outra. Ali ele julgou quem era a mãe. A mãe tinha uma consciência de mãe. Gritou desesperadamente: não mate meu filho, entregue para ela. Mas eu não quero vê-lo morto. A outra concordou. Então ali você vê onde estava o tribunal do julgamento, do verdadeiro julgamento. Por que quer você julgar as coisas precipitadamente? Coisa que o profeta de Deus não fez, tendo discernimento da vida e do coração das pessoas. Sendo que há um trono branco para o julgamento, infalível. Agora veja que julgamento fez a consciência de Davi, quando rasgou suas vestes em sinal de protesto e disse: este homem precisa morrer. Ele estava lavrando sua própria sentença. A sua consciência, que parece que estava trancada dias antes, ao tomar a única esposa de um soldado varonil, herói que ele tinha, chamado Urias. A consciência parece que estava embaçada, mas ela estava lá. Quando o profeta chegou e mexeu com aquilo, aquilo mostrou que estava em Davi. Esse homem precisa morrer, lavrando a sua própria sentença. E Deus abriu a boca para si mesmo, porque ele estava respondendo à sua própria justiça. Certamente não morrerás. Você colherá o que você plantou na carne, mas morrer você não morrerá. Porque a morte ali significaria separação de Deus. Agora, como podemos nós condenar as pessoas como se os céus fossem nós? Como se o reino de Deus fosse nós? Aquele entra, aquele não entra. Esse entra, aquele não entra. Lutero disse que ia ficar admirado de chegar lá, não encontrar muitos que ele esperava encontrar nos céus, e de encontrar muitos que ele achava que não ia de jeito nenhum para os céus. E por fim ele falou assim: quer saber de uma coisa? Eu vou me admirar de me encontrar a mim mesmo lá. Oh, que julgamento interessante! Agora Paulo disse que carregava esta glória. Ele carregava a glória, o testemunho da consciência. Coisa boa é você dormir tranquilo e descansado. Não há maior riqueza, não há maior descanso, não há comprimido que descansa uma consciência.
Você tem que saber disso. Eles dizem, ele está aceso, mesmo dormindo. Não, caso contrário, a morte descansaria o ímpio. Se o sono descansa, então a morte descansa o ímpio. Mas isso é um estado de espírito, é uma consciência em conflito, é uma consciência em condenação, em insegurança, em prisão, desejando ser livre. Mas mesmo estando preso, Paulo não estava lutando, batendo nas grades para sair, não estava orando para sair da prisão, nem tampouco Pedro. Pedro estava dormindo não sob efeito de psicotrópico. No outro dia cedo, ele teria seu pescoço amputado. Ele precisaria de um psicotrópico muito forte para dormir a última noite sua aqui na terra. Assim também Paulo e Silas, mas eles cantavam, eles não estavam fugindo, eles não estavam abrindo buracos para fugirem da realidade, dos fatos, da verdadeira doutrina, como muitos estão fazendo. Mais tarde ele gritou, eu preso do Senhor, e preso na sua última cadeia, ele cantou vitória a Timóteo. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por sacrifício. O tempo da minha partida se aproxima. Pelejei uma boa peleja. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde já está preparada uma coroa que o Senhor justo juiz dará a mim, mas não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Ali estava um homem com a consciência descansada, preso, descansado, preso, confiado, preso, ancorado. E quantos estavam soltos, desesperados? Quantos estavam certos no tempo de Raabe e morreram e pereceram desesperados? Quantos estavam certos no tempo de Maria Madalena, certos socialmente, religiosamente? E onde estão suas almas hoje? Preso, aflito e triste, mas sabendo que Deus cuidará de ti. Tenha esta consciência, que é o trono de Deus no seu coração. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Porque opera sua mão, que cuidará de ti. Carregue o testemunho de sua consciência sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ninguém pode ter uma boa consciência em relação ao batismo, em relação a toda a doutrina escriturística, a não ser que esteja baseado no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Creia agora de coração e receba a bênção desta mensagem. Ela te traz cura também, libertação e uma boa consciência, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família, culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja, Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam.
Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernaculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página. Ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações. O dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Sinais do fim. Ó meu Senhor, este mundo está em guerra. Ó meu Senhor, este mundo não tem paz. O mundo todo está a morrer de fome e muita gente vive e não sabe o que faz. Há muitos pais que estão matando os filhos e muitos filhos estão a matar os pais. Os terremotos assolando toda a terra. Tudo é sexo, a violência é demais. Os terremotos assolando toda a terra. Tudo é sexo, a violência é demais. O santo que na terra é espalhado se reuniu na grande Jerusalém. E a ciência que se tem multiplicado são o prenúncio que breve virá o amém. Estes sinais que estão acontecendo
são profecias que estão a se cumprir. Igreja alerta, o Senhor breve já volta. Tudo indica que Jesus não tarda a vir. Igreja alerta, o Senhor breve já volta. Tudo indica que Jesus não tarda a vir. Ele concorda rapidamente com a palavra de Deus. Ele concorda rapidamente com a palavra de Deus. Ele quem? Ele, é claro, é um pronome pessoal. É uma pessoa. Ele é você. Ele é o cristão. Ele é o crente. É aquele que crê na palavra de Deus. Ele concorda rapidamente. Maria concordou rapidamente com o impossível. Aquilo complicaria toda a sua vida. E ela estava expondo a sua própria vida ao concordar com o que o anjo lhe dissera. Mas ela não discutiu. Deu um pouquinho lugar à razão. Perguntou como pode ser isto se eu não conheço varão. O anjo lhe respondeu: a sombra do Altíssimo te cobrirá, e você dará à luz o filho prometido. Então ela concordou rapidamente. Ela não teve muito que discutir, que estudar, que pensar. Bem atrás, Rebeca também concordou rapidamente com a palavra do mensageiro Eliezer. Ela não titubeou quando ela esteve diante da escolha, porque a moça tem que dizer sim ou não. E os seus parentes, seus pais, queriam que ela ficasse pelo menos mais uns 10 dias com eles. Mas o mensageiro tinha pressa e a colocou diante de uma decisão. E ela concordou rapidamente. Raabe, que não pode ser esquecida em quase todas as mensagens, concordou rapidamente em abrigar os espias de Deus em sua casa. Isso parece que não era nada para ela, porquanto era uma meretriz. Mas aquilo lhe custaria a vida. Ela teve que decidir recebê-los ou não. E se você começar a pensar isto dentro das Escrituras, para o bem e para o mal, todos eles tiveram que concordar rapidamente. A Betseba teve de concordar com Davi. Ela teve parte naquilo, porque diz o profeta na mensagem Casamento e Divórcio que a mulher tem que dizer sim ou não para o homem. Caso contrário, ele não pode fazer nada. Então ela teve que concordar rapidamente, decidir. E eu sei que os cristãos, aqueles que conhecem a mensagem de Deus, aqueles que leem a Bíblia, poderão ampliar este pensamento e vão encontrar muitos outros quadros na chamada de Jesus Cristo para com seus apóstolos, seus discípulos. Eles tiveram de concordar rapidamente. Deixar as redes, deixar a alfândega, deixar pai, mãe e segui-lo. Ele não esperava, ele seguia em frente.
Eliseu concordou rapidamente com o toque da capa de Elias. Amós concordou rapidamente com sua chamada. Moisés concordou rapidamente com a chamada de Deus. Agora o profeta está dizendo, ele concorda rapidamente com a palavra. Ele não a discute. Nós temos exemplos de pessoas que não concordaram rapidamente. No caso de São Martim, quando lhe apareceu um anjo muito bonito, brilhante, dizendo que era Jesus, coroado, não faltava nada nele para ser Jesus. Mas, porém, Martim não foi concordando rapidamente. Veja o outro lado da coisa. Porque o anjo lhe pedira a adoração, dizendo, Martim, me adore, eu sou Jesus, eu sou teu Salvador. Martim sabia que se fosse Jesus mesmo, ele cairia aos seus pés como João caiu lá no Apocalipse, rapidamente. Ora, João se inclinara quantas vezes no seio de Jesus e nunca caiu. Mas lá no Apocalipse ele caiu rapidamente por terra. Martim não caiu. E ele não concordou em prestar adoração a um anjo brilhante, coroado, dizendo-se ser Jesus Cristo. E ainda pedindo adoração. Pedindo que se prostrasse diante dele como um santo homem, entre aspas, pede para o mundo se ajoelhar nos seus pés. Completamente contrário ao que São Pedro fez. Quando Cornélio ajoelhou os seus pés, Pedro disse, não faça isto, que eu sou homem como você mesmo. Mas vamos à conclusão do caso de Martim, que é o outro lado da coisa. Ele não concordou rapidamente. E não concordando rapidamente, o que aconteceu? O Espírito Santo, com quem ele concordava rapidamente, lhe mostrou através das Escrituras, lhe mostrou através da revelação que Jesus ainda não estava coroado. Então Martim rapidamente disse para o anjo bonito, brilhante, coroado, saia da minha frente, Satanás. Agora, se Martim fosse apenas um pentecostal cheio de dons, incharia o seu pescoço de tanto falar línguas estranhas, sairia dando testemunho de igreja em igreja que Jesus tinha aparecido para ele coroado. É que Jesus ainda não está coroado. Ele será coroado pela igreja noiva. E como pode ter um representante dele coroado aqui? Mas coroado com a coroa tríplice: anticristo, falso profeta e besta. Isto é certo. Agora, meus ouvintes, isso não é uma chamada de guerra, mas o cantor, o hino, diz que nós estamos nos sinais do fim. E tudo é guerra, tudo é sexo, tudo é mentira, tudo é falso. E há muitas pessoas sinceras que nem querem mais nada com a igreja, porque tudo decepciona. Mas Jesus nunca decepcionou. Existe um manto que não foi cortado, que não foi rasgado, que não foi dividido. O Evangelho é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Não estão escritas as falhas de São Paulo, de São Pedro, de São João, no Novo Testamento. Mas eles foram homens como eu, como você, como todos nós. E o próprio São Tiago diz que Elias
foi homem sujeito às mesmas paixões que somos. Com isso, Tiago estava dizendo que eles tinham paixões perigosas, as quais exigiam uma decisão rápida, um sim ou um não. José teve que decidir rapidamente em um determinado instante com a mulher de Potifar. Cair com ela ou dar-lhe as costas, mesmo arriscando sua vida. Ele teve que decidir uma coisa ou outra. E você chegará ao ponto em que terá que decidir com esta mulher, com esta igreja, ter seu nome no seu rol ou ser excluído. Virar as costas para ela, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Crer num só Deus, crer no profeta desta era e tomar do alimento espiritual no seu devido tempo. Agora Paulo disse, pelo que estamos sempre de bom ânimo. Bom ânimo para quê? Para concordar rapidamente com o que o Senhor diz. Apenas um toque do Espírito Santo era tudo para os apóstolos virarem as costas e saírem de uma cidade. Virarem as costas e encerrarem uma questão como a de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Quando o Espírito Santo falou poucas palavras, ninguém mais saiu ali na porta, no hotel, discutindo depois, mostrando o outro lado da moeda. Ali não tinha nenhum apóstolo Judas mais. O Judas já tinha ido pelo seu caminho e todos concordaram. Há um Espírito, há um coração com o que o Espírito Santo determinou para a igreja gentílica. Não comer carne sufocada, não comer sangue e evitar a corrupção do mundo. Foi a decisão. E eles concordaram rapidamente com a palavra do Espírito Santo. Com um homem que se levantou com o assim diz o Senhor naquele instante. E Pedro e todos os demais, as autoridades máximas que a igreja já teve na terra, por ordem moral, espiritual e por vocação, concordaram e decidiram rapidamente aquela questão. E não saíram dali divididos. Nós queremos um encontro como aquele. Precisamos de uma contenda como a de Atos 15, para que, quando o Espírito Santo falar, então todos dobrarem suas cervizes e não ficarem caladinhos ali sacudindo a cabecinha e depois sair dali como um bode rebelde. Isto que é o certo, quando você concorda com a palavra de Deus, quando você concorda, mulher, rapidamente em ser honesta, vestir-se decentemente e proceder conforme as Escrituras, não há ninguém mais que tire isso do seu coração. Quando você concorda rapidamente em ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, não há ninguém que tire isto mais dos seus passos. Então, o que acontece? Sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé. Andar aqui é dar passos, é decidir, é optar. E quando eles perguntaram, que faremos, varões e irmãos? Isto é, que passo daremos nesta hora, diante desta grande verdade que o Espírito Santo acaba de nos mostrar? Pedro respondeu incontinentemente com a chave do reino dos céus na mão. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele não foi estudar isto. Ele não foi conjecturar qual era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ele concordou rapidamente que ali estava o Cristo, Filho do Deus vivo. A revelação leva você a concordar rapidamente, como Rebeca concordou rapidamente, Maria concordou rapidamente, e assim por diante. Então eles, compungidos em seus corações, perguntaram
não com pergunta capciosa para grifar, para contender, para dizer mas, porém, isto, aquilo, outro. Não! Eles não perguntaram somente para colher uma opinião de Pedro. Eles perguntaram e concordaram rapidamente. Quase 3.000 almas foram salvas. Foram salvas, quer dizer, elas foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo, Pedro, pôs isto na frente. Veja Atos 19. E todos eles foram batizados em nome do Senhor. E por que você não concorda rapidamente? Tem 2 anos, 3 anos, 10 anos que ouve a verdade e não concorda com ela rapidamente? E agora, não importa o quanto o profeta fale sobre os selos, sobre os trovões, nós queremos sempre discuti-los para sermos um dom a alguém. E dizermos temos isto e temos aquilo, e ouvimos A e ouvimos B, e ouvimos C. Ora, enquanto estamos assim, é sinal de que o Espírito Santo não explodiu coisa alguma em nosso coração. Estamos apenas patinando nos rudimentos. Você vê que Cornélio concordou rapidamente com a palavra de São Pedro e não ficou somente naquilo, e logo o estrondo veio sobre ele e sua casa. Há uma viúva nos Estados Unidos que concordou rapidamente com a palavra do profeta desta era, e na mesma hora o Espírito Santo solucionou o seu problema. Desceu ali e deu o que ela pediu. Salomão concordou rapidamente com a oferta de Deus e logo em seguida recebeu a sabedoria. E todos eles que concordaram, logo receberam aquela estatura. Todos que concordaram de ficarem quietos, calados em Jerusalém, foram revestidos do poder do alto, receberam a estatura do varão perfeito, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Porque tudo isto está no Espírito Santo, tudo isto está em Jesus Cristo, só em Deus não está em mim. O amor não é fingido, o amor não é hipócrita, o amor não é adúltero, o amor não mente, o amor não contenda, o amor não maldiz, o amor tudo suporta, o amor tudo espera. Agora eu não faço isso, mas o amor faz. E quem o amor? O amor é Cristo. E se eu concordo com Cristo, se tem essa lei dentro de mim, disse Paulo, então, glória a Deus, leia os Romanos capítulo 7, meditando sobre este assunto. Andando, dando passos, decidindo, optando, você vai ter que optar. Ficar com tal grupo ou com tal grupo, você vai ter que optar, você vai ter que decidir, mais cedo ou mais tarde, ir para os céus ou ir para o inferno. É uma decisão, é uma opção. Você tem que optar, decidir. Cristo ou Barrabás? Eles decidiram rapidamente, porque isso estava nos seus corações. Mas o ladrão decidiu rapidamente, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus também decidiu rapidamente, já estava decidido, não tinha purgatório, não tinha reencarnação para ele. Era rápido, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh, que evangelho bonito, que evangelho glorioso. Como isto deixa a gente perto de Deus. Mas andando muito tempo pelo mundo, eu vaguei, eu caminhei, até que encontrei a verdade. Então decidi rapidamente. Muito tempo pelo mundo eu vaguei, quando a tempestade esteve a me abater. Mas um dia, quão feliz eu me encontrei, em Jesus, o Mestre, eu me abriguei. Só agora, em Jesus,
meu abrigo encontrei. Quando a vida já sem luz, aleluia, meu abrigo encontrei. Encontrou e entrou rapidamente nele. Deus te abençoe agora com a cura divina. Deus abençoe na sua decisão pela fé, andando pela fé, decidindo pela fé, optando pela fé na palavra de Deus, na mensagem do dia. E o Senhor te cura, o Senhor te liberta, o Senhor te batiza com o Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura de volta à palavra original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Andai com Deus, então vereis que a senda vos será bem mais feliz, de doce paz, que muito agradará. As forças renovar-se-ão, quais águias no vigor, e novas sempre vos serão as bênçãos do Senhor. Andai com Deus em santas mãos e puro coração, assim fazendo alcançareis a sua aprovação. A grande norma atingir, o esforço alcançareis. Perfeito sede como é o eterno Pai do céu. Andai com Deus, andai com fé, em santidade, amor, gozai da eterna e doce paz que há no Redentor. Andai com Deus em direção ao vosso eterno lar.
até no céu entrar. Perdido e tão distante andava, até que um dia achei Jesus. De glórias vãs então cuidava, sem ver dos céus a clara luz. Hoje o doce olhar de Cristo lá das trevas me buscou, e com ele agora eu vivo a cantar, bem alegre a luz do seu olhar. Das coisas santas não temendo, ai, quanto a Deus não resisti. Depois pecado triste horrendo, a imagem vãs então servi. Hoje o doce olhar de Cristo lá das trevas me buscou, e com ele agora eu vivo a cantar, bem alegre a luz do seu olhar. Vazio e satisfeito um dia, achei meu triste coração. Clamei por Deus em agonia, chorei pedindo a salvação. Hoje o doce olhar de Cristo lá das trevas me buscou, e com ele agora eu vivo a cantar, bem alegre a luz do céu.